Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Bem, amados, quem manda é o Espírito Santo. Eu passei uma boa parte do dia hoje preparando uma mensagem, mas não é a que Deus queria. E o Senhor me diz para deixar o esboço de lado e abrir a Bíblia. E nós vamos abrir a Bíblia em Evangelho de João, capítulo 6, versos 66 ao 68. Podemos ler, amados, na santa e gloriosa palavra do Senhor, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, a partir do verso 66, nos relata o seguinte: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, aqui estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, diante da Tua igreja. Perdoa os nossos pecados, Pai, em nome de Jesus. E venha, através de Teu Santo Espírito, nos trazer as palavras do Teu coração para os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mimosa. Mimosa. Esse amém ecoou até o céu. Jesus ficou muito feliz quando ouviu o seu amém. Bem, irmãos, para onde iremos nós? Nós vemos aqui nessa passagem, no contexto, que no capítulo 6, ele começa, se você olhar o capítulo 6, verso 1, você vai ver que ele começa falando da multiplicação de pães e peixes. Diz assim, no verso 1: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão. Por quê? Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Começamos a entender. Jesus atrai, irmãos. Jesus, ele quando realiza sinais, prodígios e curas, maravilhas, é evidente, ele atrai. Quem não quer seguir o Jesus que atrai porque cura, porque realiza sinais, realiza prodígios? A numerosa multidão seguia Jesus. Por quê? A palavra bem clara aqui. Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Todo mundo atrás, querendo o quê? Nós podemos imaginar. Uma parte que estava seguindo Jesus eram curiosos, queriam ver os sinais, queriam ver os milagres. Outra parte precisava para si de cura, de bênção,
Concorda comigo, irmão? Já temos 2 tipos de pessoas. Vamos encontrar um terceiro tipo, que eram os discípulos que estavam acompanhando, porque Jesus havia chamado eles. Aqueles estavam seguindo no ministério de Jesus. Mas interessante, pense comigo, mesmo entre os discípulos, nós vamos encontrar categorias de pessoas diferentes. Rapidamente, nós vamos encontrar, por exemplo, João e seu irmão, que queriam, em dado momento, eles queriam, quando Jesus estivesse no seu reino, privilégios. Um queria sentar à esquerda, o outro queria sentar à direita, lá no reino dos céus. E os outros? Os outros que ficassem para lá. João, o próprio autor do evangelho aqui, a mãe deles, inclusive, também foi pedir privilégios. Nós vamos encontrar no meio dos discípulos Tomé. Tomé era uma pessoa que era incrédulo. Quando se quer falar em alguém que tem dificuldade para crer, lembra de Tomé. Você lembra logo de Tomé. E Tomé, do mesmo jeito que os outros, acompanhou Jesus o tempo inteiro do seu ministério. Tomé viu os milagres todos acontecendo, mas ele era uma pessoa difícil de ser convencida. Características diferentes de pessoas. Nós já identificamos aqui os curiosos, os necessitados, os discípulos, e dentre os discípulos também nós encontramos algumas características. Pedro andou sobre o mar, depois afundou, quando tirou a visão de Jesus, olhou para o tamanho da tempestade, das ondas. Mas o que me chama muita atenção em Pedro é que, próximo já da morte na cruz de Jesus, ele disse que acompanharia, que se preciso fosse ele morreria por Jesus. E nós já vimos isso aqui em estudo anterior, que na hora que Jesus foi preso, todos fugiram, não ficou nenhum. E o próprio Pedro, que acompanhou de longe, negou 3 vezes. Jesus inclusive disse para Pedro: Pedro, quando te converteres, auxilia teus irmãos. Jesus sabia que Pedro estava junto com ele, e mesmo assim não havia se convertido ainda, mas Jesus não os abandonou. Note essa característica maravilhosa: Jesus não abandona. Jesus atrai as multidões, mas no meio dessa multidão que Jesus atrai, nós encontramos todo tipo de gente. E nós vamos encontrar inclusive Judas Iscariotes. Judas acompanhou do mesmo jeito que os discípulos, viu tudo que os discípulos viram, mas Judas, na hora em que ele sentiu que Jesus, aos olhos dele, estava perdido, que não tinha mais solução, ele procurou se aliar, ficou do lado dos poderosos. Ele não teve nenhum problema de consciência emocional, nada. Ele disse: e esse barco está fazendo água, eu vou saltar logo dele, vou ficar do lado de quem tem poder, quem tem dinheiro para me dar. Vamos colocar aqui como se fosse um quadro na nossa frente, essas pessoas: os curiosos, os necessitados, os discípulos, os incrédulos, os que prometem mas não cumprem. Então nós temos esse quadro na nossa frente. Jesus fez o milagre, alimentou todo mundo e o povo seguiu. Mas a palavra deixa bem claro por que o povo seguia. Porque ele tinha curado muitas pessoas. E nós vamos então encontrar, na passagem que nós lemos, Jesus estava explicando, pregando para esse povo que estava lá. Eles foram esperando receber alguma coisa, ver alguma coisa. Claro que tem milagre, claro que tem cura. É evidente que Jesus cura, que Jesus alimenta, que Jesus transforma, Jesus faz o que você precisa. Mas ele tem uma palavra que tem que ser pregada. Jesus coloca essa palavra, porque na verdade ele pode até num momento te dar o pão, te dar o peixe, curar uma doença que você tem, mas o reino dele não é nesta terra. Nós aqui insistimos em acreditar que o reino dele está aqui na terra. O reino dessa terra tem um príncipe que é Satanás,
que é o príncipe deste mundo. E as palavras de Jesus nos remetem para a vida eterna. Então, todo o propósito divino nos remete à salvação, à vida eterna. Mas as pessoas são atraídas por Jesus por tantos outros motivos. E a maioria não entende que o que Jesus tem são as palavras de salvação. Tem tudo mais, Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Mas o que Ele quer, na verdade, nos dar não é só uma cura física, não é só um prato de comida. São coisas passageiras. Adianta uma cura física, você não vai viver para sempre. O teu corpo vai acabar um dia tendo que se separar da alma. A alma que vai lá para Deus. E o corpo vai apodrecer na cova. Então importa, na verdade, o que está acima de tudo é a salvação. E o problema é que essa multidão, que é composta por todo tipo de gente, quando começa a escutar a palavra, começa a perceber que não é tão fácil assim o caminho da salvação. O próprio Senhor disse que estreita é a porta, porque estreito e apertado é o caminho que conduz à salvação. Quando as pessoas começam a se dar por conta que o discurso de Jesus fica difícil, eles se escandalizam, se decepcionam com Jesus. Não era isso que eu pensava. Cadê aquela multidão todinha que estava lá seguindo Jesus, que viu a multiplicação dos pães e dos peixes, que foi alimentada, saiu de barriga cheia, seguiram atrás dele, mas ele não só tinha aquilo para dar, ele dava porque as pessoas precisavam se manter alimentadas, mas ele tinha que pregar. A missão dele aqui na terra era pregar e anunciar o reino de Deus. Eu acho tão importante essa passagem aqui, porque a gente vê aqui, irmãos, nada mais, nada menos do que o retrato de hoje. A nossa humanidade hoje é composta por pessoas dessas diversas categorias. E quando ele começa a pregar, acompanhe na sua Bíblia, no verso 60 do capítulo 6. Vejam, os curiosos já tinham ido embora, mas os que estavam tendo um acompanhamento mais de perto, como na igreja nós temos, aqueles que vêm frequentemente aos cultos, que aparentemente já se converteram, que aparentemente estão vindo, mas o que acontece? Quando a palavra começa a ser pregada, olha aqui, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Tem outra versão que diz: quem o pode suportar? Duro é o discurso. Esse é o problema hoje. As pessoas reagem porque não era o que estavam querendo, na verdade, não era o que estavam esperando. Mas vejam, eram as palavras de quem? Do Senhor Jesus. E as pessoas disseram para o próprio Senhor Jesus: duras estas palavras, duro é este discurso, quem o pode suportar? Mas Jesus, sabendo por si mesmo, Jesus sabe todas as coisas, que eles murmuravam a respeito de suas palavras. As pessoas murmuravam a respeito das suas palavras, saíam virando as costas, se afastavam, porque não podiam suportar ouvir as palavras de Jesus. Interpelou-os e disse: isto vos escandaliza? Olha o que Jesus disse, sabendo que ia no coração deles. Questionou, confrontou. Isto vos escandaliza? O que eu estou pregando está escandalizando você? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Vocês só estão cogitando das coisas carnais, mas o que vivifica, o que dá vida, é o Espírito, são as coisas espirituais. As pessoas não querem atentar para isso. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. A palavra que Jesus tem é que tem vida.
é que vivifica. Contudo, há descrentes entre vós. Olha a verdade estampada nos dias de hoje. Muita gente vem ouvir, mas sai escandalizado da igreja porque não suportou essa palavra ou aquela, ou uma frase. Está pregando carapuça, está dizendo isso foi para mim, isso me atingiu, e encontra 1000 razões para se escandalizar. Na verdade não é com a igreja, não é com o pregador, é com Jesus, porque as palavras que são pregadas aqui, pelo menos eu posso me responsabilizar, são palavras que não são minhas, que não vêm do meu coração, que vêm do coração do Senhor, que está na Bíblia. Você está aí acompanhando como bom bereano. Se eu estivesse dizendo palavras que não estão na Bíblia, até justificaria, mas o próprio Senhor Jesus, as pessoas se escandalizaram ouvindo dele mesmo. Não vão se escandalizar ouvindo de um portador? Com certeza. Contudo, há descrentes entre vós e entre nós também, queridos. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ainda tinha uma traição pela frente. Como tem muitas vezes traidores no meio dos discípulos, que estão ali no meio disfarçados só para trair. Dura essa palavra, né? Mas está aqui, está na palavra. Jesus viveu isso, e hoje a igreja do Senhor Jesus passa pela mesma situação, porque a humanidade é a mesma. Ela só fez foi piorar. Se você olha para os telejornais, você se horripila com os requintes de crueldade. A humanidade está cada vez pior. Eu contava hoje para a Edna, quando eu era menino, como era a vida lá nos anos 50. Nós tínhamos dificuldade, mas nós não tínhamos a violência que tem hoje. Haviam crimes? Haviam, mas era uma vingança. Hoje as pessoas estão matando por nada, irmãos, por brincadeira. Chegou num sinal, quer tomar a bolsa, a pessoa faz um gesto, o cara já atira. Roubam a vida das pessoas por nada. Eu creio que Sodoma e Gomorra já perdeu e muito para os dias de hoje. Você vê um jogador como o Ronaldo, que teve casamentos assim cinematográficos, convidados especiais para aquelas festas lá em castelos, em palácios, o mundo inteiro televisionando, cobrindo. Falta de Deus. Ele precisava ir se meter num motel, se envolver com travestis. Não quero julgá-lo, estou só mostrando a que ponto chega a criatura humana, um homem que tem tudo para ser feliz, mas não tem Deus. Com certeza, irmão, se ele conhecesse Jesus, ele, em vez de ir para um motel, ele estava numa igreja. Ele está passando por dificuldade na carreira dele, se machucou, não está podendo jogar, não se sabe até se ele consegue voltar a alcançar a mesma performance, que a idade já chegou. Esse homem precisa de Jesus. Tem tanta gente que precisa de Jesus e não está se dando por conta, e está buscando solução nas drogas, nos motéis, com travestis. Que nível, como caiu! E como ele, quantos existem por aí? A humanidade precisa de Jesus, mas se aproximam de Jesus e acham que as palavras são duras, não podem suportar, se escandalizam, se afastam, vão embora. E ele diz: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. E aqui, irmão, diz, e já não andavam com ele. E então, nesse momento, ele falou a verdade, mas elas se levantaram e foram embora. É como se estivesse aqui neste local, ele dizendo a verdade que eles não queriam ouvir, eles queriam que ele dissesse outra coisa. Mas Jesus disse o que ele tinha que dizer, e as pessoas se levantaram e foram embora. Então nós vemos o que foi que Jesus fez. Ele se desesperou. Quando ele viu que estava ficando sem ninguém,
Jesus se desesperou e disse: e agora? Eu não tenho mais ninguém para quem pregar. Aí Jesus pegou e saiu correndo atrás daquelas pessoas e disse: volta aqui, chega, venha, para aí, calma, não me deixe. Para, não vai embora, venha cá. Jesus dizia assim: eu vou mudar o meu discurso, eu vou abrandar a minha palavra. Você quer uma cura? Venha, eu vou te curar. Você está querendo que eu te diga que você vai ser feliz? Então eu vou dizer isso para você. Abre a mão, segure a chave da vitória, é isso que você quer? Pronto, eu vou mudar o meu discurso. E aí eles todos então voltaram. Não foi assim? Foi não, irmão. Claro que não. Jesus não faz isso. Jesus não impõe. Ele quer ser amado. Ele quer que as pessoas venham pelo amor, que busquem a Ele, porque querem ter o caminho da salvação. Você está se escandalizando com a palavra? É a palavra de Deus, irmão. Por isso, esta igreja batista, Novo Horizonte, vai ter a postura que nós temos que olhar para o que o Mestre fez. Eu não posso mudar, não posso sair correndo atrás das pessoas que estão querendo nos deixar. Eu não posso, porque eu vou estar agradando o homem, e eu não vou agradar a Deus, e Deus não vai se agradar disso. Até quando eu tenho que manter a minha integridade? Até a hora que Jesus me chamar. A integridade tem que ser mantida, a integridade da palavra, porque eu posso pregar só para as cadeiras, mas eu venho pregar, porque alguém vai passar e vai ouvir a palavra. Jesus não saiu correndo atrás das pessoas e implorando que elas voltassem. E ele vai e pergunta para os discípulos. Então perguntou Jesus aos 12. Agora foi para aquele grupinho. Só ficou aquele grupinho que estava com ele. Veja, medite muito nisso, hein? Ficaram os 12, mas no meio dos 12 ainda tinha gente com problema do lado de Jesus. E Jesus sabia e não desistiu. Continuou trabalhando com aquelas pessoas, esperando com certeza que elas tivessem um novo nascimento, porque precisa de um tempo para ter um novo nascimento. Que ele disse para Pedro: quando te converteres. Ele continuou confiando e acreditando que Pedro um dia ia se converter, e um dia Pedro seria útil à sua obra. Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Só ficou os 12. E ele perguntou: os outros já foram embora, vocês vão querer ir também? Porque a minha palavra vai continuar sendo essa. Em outras palavras, ele diz: eu não vou mudar o meu discurso. Foi o que o Pai me mandou dizer, o que eu estou dizendo. Vocês vão querer se retirar? Aí alguém ali, inspirado pelo Espírito Santo, Pedro, respondeu: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. E a pergunta que eu lhe faço essa noite: o que você quer? Em qual o grupo você se encontra? Dos curiosos que são atraídos por Jesus para ver as curas, para ver os sinais, para ver os prodígios, para ver o fogo? Você está entre aqueles que precisam de cura e quando for curado, amém, já fui curado, não preciso mais de Jesus? Porque só ficaram os 12. Ou você que ainda está no meio dos 12, você ainda falta se converter que nem Pedro, você continua incrédulo como Tomé, você está querendo honras e glórias como João e seu irmão, ou você ainda está pensando em dar o golpe final como Judas deu? Ou quem sabe você está seguindo Jesus porque você acredita que só Ele tem as palavras de vida eterna. Eu espero que você esteja, em nome de Jesus, nesse grupo. Irmão, resista. Não dê lugar ao diabo. Ele anda ao nosso derredor, rugindo que nem leão, querendo nos tragar. Não dê cabimento ao diabo. Olhe para Jesus. Ame Jesus. Siga Jesus. Não olhe para o homem. E você vai correr para o abraço do Pai no dia que terminar os teus dias aqui na terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.
Programa Momentos com Jesus. Eu pensei em me isolar e o mundo não vê. Caminhei sem destino no mundo perdido e me angustiava por haver nascido. Por sofrer, meu peito explodir, meu grito ecoou. Eu queria encher o vazio da alma, mas as cores do sonho prendiam minha vida. Todavia Deus me amou e abriu enfim meus olhos e deixei os meus conceitos para ser o seu discípulo. Não sou mais um jovem triste contra a vida. A liberdade está em Jesus. Se queres paz, é só crer no Senhor. Alguém que precisa mudar seu modo de agir e contar pra Jesus seus problemas e dores. Vem depressa aceitar o autor de sua vida. Entretanto eu vou dizer que esse mundo colorido tem jogado em sepultura muitos jovens iludidos. Eis que a duas opções caminho certo. A liberdade está em Jesus. Se queres paz, é só crer no Senhor. Programa Momentos com Jesus.